Bom, finalmente eu tive um tempo na vida para vir aqui explicar melhor como funcionou para mim o World Packers. Se você chegou aqui agora e não tá entendendo nada, entre janeiro e fevereiro desse ano, eu fiz uma viagem de 40 dias pela Argentina e eu não paguei a hospedagem. Eu trabalhei através dessa plataforma World Packers em um hostel, ajudando lá e tal, em troca de hospedagem. E muita gente desde então tem me perguntado como funcionou isso, como me inscrevo no site, como eu consigo confiar num hostel pra ir pra lá e trabalhar e etc. E eu tô devendo esse vídeo já tem um tempo pra explicar melhor como foi todo o processo e como você também pode ser um Worldpacker e sair pelo mundo nas suas aventuras. E o mais legal sobre o World Packers é que foi criado por 2 brasileiros. Um era economista e resolveu largar tudo para passar 4 anos viajando, e o outro foi para os Estados Unidos a princípio só para aprender inglês, mas nos 2 primeiros anos ele trabalhou em hostels, e daí surgiu mais ou menos a ideia dessa troca, que é você trabalhar num lugar em troca de moradia, às vezes alimentação, e os 2 criaram o World Packers. E como eu conheci o World Packers? Um belo dia eu estava num workshop com pessoas maravilhosas, um workshop que mudou muito minha visão de muita coisa. E depois desse workshop a gente fez um grupo no Facebook e a gente já tinha conversado sobre viagem, etc. Porque 2 pessoas que estavam lá no workshop são pessoas que gostam muito de viajar e já passaram perrengues e tem muitas ideias sobre isso. E surgiu, alguém colocou um link do World Packers em uma postagem e eu fui ver do que se tratava. Eu fui lendo sobre as oportunidades que tinha lá e sobre como era mais fácil viajar dessa forma, e me veio o estalo de que na época eu estava num emprego que eu não me sentia bem e eu estava juntando dinheiro para comprar um outro computador e talvez trabalhar por conta própria. Mas o computador eu poderia comprar mais pra frente. A viagem talvez eu tivesse aquela chance específica de fazer ela. Era o momento certo e eu tinha as ferramentas para fazer isso. Então eu decidi cada vez mais me aprofundar e no começo teve muita dúvida e foi muito difícil achar alguém falando sobre o World Packers que abrangesse tudo. Mas o bom é que eles têm um suporte realmente muito tranquilo e muito esclarecedor e aos poucos eu fui aprendendo melhor sobre ele. Bom, eu vou explicar como funciona o cadastro no site e como é simples você começar a sua viagem. Você vai entrar no worldpackers.com e logo no começo já tem um botão para você se cadastrar e começar. Você pode entrar com o Facebook ou registrar o seu e-mail. Eu vou fazer um registro com o meu e-mail do Olha uma Vanessinha só pra gente saber como funciona. A gente tem aqui um campo para você colocar seu nome, sobrenome, o seu e-mail, a sua senha, o seu gênero, a data do seu nascimento, e aí você clica no botão de registrar-se. E aí, quando você entra na primeira página, você tem as opções aqui de duração da próxima viagem, curta, média ou longa, como você pretende ajudar. E aí, receber e ajudar hóspedes, recepção, no caso, comunicação e marketing, divertir e entreter hóspedes, reformar e decorar, ensinar e compartilhar, impacto social, entre outras. Tem bastante opção aqui. E aí tem o tipo de viagem, que é Work Exchange, que é troca suas habilidades por hospedagem, que é o que eu fiz. Tem trabalho social, que é voluntariado em ONGs, escolas e projetos sociais. E natureza e bem-estar. Aprenda em ecovilas, fazendas e institutos de permacultura. E depois tem onde você quer ir na próxima viagem. América do Sul, que foi o que eu fiz. Tem Europa, Sudeste Asiático, América Central, Oceania, América do Norte, Ásia e África. Então vamos simular um aqui. Eu quero uma viagem curta, com comunicação e marketing, que é um pouco mais a minha área. Esse tipo de viagem, Work Exchange, e para a Europa. Encontrar a oportunidade perfeita. E aí vem as oportunidades aqui. Aqui tem um que é só para mulheres, olha que interessante, Winter Season 2016-2017. Vamos entrar nesse para dar uma olhada. A gente tem aqui a página do hostel. Aqui do lado tá falando que é
30 dólares por viagem. É uma taxa que você paga única para fazer essa viagem, que é para o site Worldpackers. E fica na Áustria esse. A gente tem aqui, como você vai ajudar? 4 horas por dia, você vai ajudar com... A gente tem aqui as skills, né? Mídias sociais, recepção, cuidar e arrumar e ajuda na limpeza. Como recompensa, a gente tem 2 dias livres na semana, um quarto de equipe, você divide um quarto com uma galera que está lá trabalhando. O café da manhã, você ganha um café da manhã, não precisa pagar nada. Você pode cozinhar sua própria comida, almoço, janta, etc. Lavar sua roupa de graça e tem bike. Tem como você pegar as bikes lá para dar uma volta. E a gente vê aqui que tem uns requisitos, que tem que ter pelo menos 18 anos e qualquer nacionalidade menos a Áustria. Você não pode ser da Áustria para aplicar essa vaga. Aqui eles exigem pelo menos 4 semanas e você pode ficar até 4 meses. E quando a gente olha aqui, tem fale com viajantes Worldpackers que já viveram essa experiência. Ou seja, quem já foi para esse hostel e tem coisas legais para falar e são as pessoas com quem você deve conversar. A gente vê aqui já nas avaliações, eles têm 5 estrelas e já tem uma menina de Portugal falando, tem uma menina do Brasil também que colocou... Tem 3 pessoas do Brasil aqui falando sobre o hostel e são pessoas que vocês podem trocar uma ideia e ver como é que foi a experiência para ver se vale a pena para você. Então essa é a página, aí a gente tem umas fotos aqui do local e aí tem sobre o anfitrião também, quem vai ser a pessoa com quem você vai conversar lá dentro. Isso aqui é uma página do hostel já, que você pretende ir, e você tem a sua página de perfil, que é bom a gente configurar, meu perfil de viajante. Aí a gente já tem aqui, ó, convide amigos para a comunidade e ganhe 10 dólares por cada amigo que aplicar a uma vaga. Já é outra promoção que eu não tinha visto ainda, que é nova, que cada amigo que confirmar uma viagem, você ganha 10 dólares para sua próxima viagem. Aí aqui, idiomas, é muito legal você colocar e é muito legal você ser sincero quanto ao idioma que você fala, porque tem vagas específicas, assim, você tem que ter um inglês intermediário às vezes. Às vezes a galera pede só beginner mesmo, só a galera que está começando, mas é bom você especificar, porque quando você for fazer uma aplicação para alguma viagem, se a viagem estiver pedindo inglês intermediário e o seu for só o básico, você não vai conseguir aplicar também essa vaga. Então é bacana você ser bem sincero nessa hora. E a gente vem aqui para as habilidades, e é uma parte que a galera sempre fica em dúvida, mas que é interessante eu falar. Aqui tá, quais as suas habilidades? Selecione as habilidades que você pretende trocar por hospedagem e seu nível de experiência. Manjabilidade. Eu entendo um pouco de artes. Selecionar por eficiência. É um pouco, tenho alguma experiência. Então eu seleciono aqui, ó, nessa caixa, alguma experiência, quero aprender ou sou ninja. Alguma experiência. Como bartender, eu não tenho experiência, mas eu gostaria de aprender, então eu coloco quero aprender. Ajuda na limpeza, foi o que eu fiz no hostel que eu trabalhei. Então eu tenho alguma experiência, então eu coloco. Aí a gente tem, enfim, tem vários aqui, tem ajudante de cozinha, música, turno da noite, fotografia, organizar eventos, tem uma gama de skills aqui para você colocar e colocar o seu nível. Isso vai fazer com que hostels te procurem para, né, tipo, dê aquele match de você ser o que eles estão procurando e você ter facilidade de encontrar também o seu trabalho em outro hostel. É muito importante essa parte. Eu vou mostrar mais ou menos como que rola quando a gente aplica. A gente pode aqui procurar oportunidades. Eu tenho uma wishlist aqui de oportunidades que a gente vai marcando os hostels para onde a gente gostaria de ir. Tem um inclusive aqui que é na Islândia e eu vou mostrar para vocês como seria se eu aplicasse a vaga dele. Aqui vocês podem ver 40 dólares por viagem. Na verdade não sei se está dando para ver aí porque talvez esteja muito claro. E a gente clica aqui em aplique agora. E quando a gente clica, a gente tem essa área que é quando você pretende viajar. Aqui embaixo está a recomendação de que eles aceitam pelo menos 4 semanas, é o mínimo que você pode ficar, e no máximo você pode ficar 7 semanas. Então vamos colocar aqui como se eu fosse em julho, dia 3 de julho
até o dia 31 de julho. A gente tem aqui nessa área a parte de envia uma mensagem para o anfitrião. Tem que vir do coração. Ali é onde você começa a conversa com o anfitrião para entender melhor como vai funcionar, para acertar alguns detalhes e sanar dúvidas também. Aqui eles perguntam quais experiências você tem para trabalhar com eles, né? Quais experiências você já teve na vida. Aqui do lado a gente tem quais são as funções que você vai executar. E aqui tem mídias sociais, ajuda na limpeza e recepção. As horas são 30 horas por semana com 2 dias de folga. E aí depois que você responder todas essas perguntas, você envia a aplicação. Quando você envia, eles fazem a cobrança pelo seu cartão de crédito que você registra, dos $40 no caso. É bem simples, e aí depois disso vocês começam a conversar. Sempre manda mensagem a alguém que trabalha lá, perguntando se já tá tudo certo, como é que tá a viagem, se você já tem data. Eu vou deixar link disso tudo aqui embaixo na descrição. Eu espero que todo mundo tenha as suas dúvidas sanadas aí em como fazer o seu cadastro no site do Worldpackers. Eu passei um bom tempo olhando diferentes hostels em diferentes lugares, tentando decidir para onde eu ia. Foi um processo de entender onde teria uma demanda que eu conseguiria cumprir, que eu cumpriria com mais amor, digamos assim, e um lugar que eu confiasse. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar um hostel que tivesse muitas opiniões de pessoas daqui do Brasil, que fosse bem positivo. E logo nas primeiras pesquisas eu achei o Ananta, que foi onde eu fiquei, e eu sempre fiquei inclinada para ele, porque tinha muito brasileiro que tinha passado por lá e falado muito bem. E já na reta final, já quase fechando com o hostel, eu conversei com essas pessoas. Eu mandei mensagem pela própria plataforma, pedindo mais detalhes de como foi o trabalho, de como foi a recepção, de como era Córdoba. E aí eu fui ficando mais tranquila. É tipo quando a gente tem medo de comprar no Mercado Livre, mas a gente não presta atenção na reputação dos caras que estão lá. Então isso é crucial no Worldpackers. A gente tem que prestar atenção exatamente no que o cara oferece, nas horas de trabalho e o que as pessoas estão falando. E aí eu passei tanto tempo pesquisando que eu acabei tendo muito contato com a galera do Worldpackers e eu achei uns life hacks de como você conseguir bônus para não pagar a taxa. Porque o que rola? No site tem uma taxa que você paga para o Worldpackers, que é para manter o site e todo o programa e etc. Que ela varia mais ou menos entre $20 a $70, acho que tem até de $100, se eu não me engano. E é uma coisa que você paga uma vez por uma viagem. Na época tinha acabado de surgir o WhatsApp do Worldpackers e todo mundo que entrou lá ganhou acho que $20, se eu não me engano, para acumular para viagens. E aí, quando eu tava lá, surgiu uma promoção de que se você colocasse mais 20 amigos dentro do grupo do WhatsApp, você ganhava mais $50 para viagem. E eu fui acumulando, tiveram mais algumas outras coisas que eu podia fazer, e agora eu acho que eu tenho mais ou menos uns $120 acumulados para viagem. Eu gastei 30 no hostel que eu fui, e aí eu lembro que eu tinha $100 até esses dias, e rolou outra promoção aí essa semana que eu ganhei mais 20, se eu não me engano. Eu tenho $120 para eu ir para onde eu quiser, ou seja, eu não preciso pagar essa taxa, o que já elimina aí um custo, né, razoável da viagem. Depois que eu decidi para qual hostel que eu ia, que no final das contas foi mesmo o Ananta, a gente começou a manter contato. Eu acabei achando eles no Facebook e a gente acabou começando a conversar por lá, mas foi fechado mesmo a viagem pelo Worldpackers porque eles dão suporte. Se fosse o caso, por exemplo, de eu chegar lá e ter horas abusivas de trabalho ou qualquer problema que tivesse com o hostel, eles fariam algum trâmite ou para me transferir para outro lugar, ou não sei, de repente custear minha passagem de volta. Não sei como funciona essa parte, mas eu sei que já teve gente que teve problemas e foi transferido para outro hostel rapidamente. A equipe é muito boa realmente, eles te dão muito suporte. Durante a viagem eles te perguntam como é que tá, se tá tudo bem, para ter certeza de que tá tudo funcionando certinho. Enfim, eu fiz o contato com o pessoal da Ananta, com a Paula, que é uma ótima pessoa, e foi tudo acertado, como data de ida, permanência, e eu fiquei 40 dias lá.
e foi uma experiência muito legal. Uma constante preocupação que a galera tem quando vem conversar comigo é em relação às horas de trabalho, porque é muito fácil a galera chamar alguém, sabe, para trabalhar no seu hostel e começar a ser um trabalho abusivo. O meu foi muito tranquilo, eram 5 horas de trabalho por dia, era o turno noturno, eu preferi esse turno, que era de 6 às 11, e a minha tarefa era basicamente varrer as áreas externas do hostel, dar uma organizada, porque às vezes rolava festa no dia anterior, e aí tinha que tirar a garrafa e guardar e tal, e varrer. E aí eu precisava cuidar do estoque do bar. Todo dia eu tinha que anotar o que estava lá, e anotar se as pessoas pedissem, algum hóspede, né, no caso, pedisse alguma bebida, eu tinha que anotar tudo para fazer esse controle de estoque. E de vez em quando eu recepcionava, dependendo se não tivesse ninguém no hostel na hora. E era bem de boa, porque eu tinha o domingo e a quarta-feira livres. E se eu precisasse, por exemplo, eu quero no sábado ir em algum lugar, posso trocar minha folga para sábado e trabalhar no domingo? Era tranquilo, era só conversar antes e não tinha nenhum problema, era bem flexível. Então o ideal é você conseguir um lugar que seja assim, sabe? Que vai ser flexível, porque às vezes tem um museu que você quer ir e que tem preço mais barato em tal dia. Eu, por sorte, toda quarta-feira os museus lá eram de graça, então era o dia que já era minha folga, então era o dia que eu tinha pra ir. Mas eu precisei trocar acho que umas 2 vezes de dia, assim, de folga, e foi super de boa. Então a minha experiência foi muito tranquila. E não era um lugar enorme que eu precisava ralar muito pra limpar, ou que tava sempre muito sujo. Era organizar, era tranquilo, sabe? E foi tudo muito conversado, sabe? E as pessoas eram muito gentis e foi muito tranquilo. E é claro que a minha experiência foi uma experiência boa, pode ter gente que tenha tido uma experiência muito ruim, mas é ficar de olho nisso e conversar com as pessoas. Viajar pelo Worldpackers é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, porque é uma plataforma simples, com um suporte muito bom e que você encontra, você tem uma experiência de encontrar gente de todo mundo trabalhando num hostel. E eu recomendo, cara, a qualquer um que tiver a chance, tiver a oportunidade, tiver o privilégio, porque é um privilégio muitas vezes de viajar e fazer uma parada dessa, faça, sabe? Tipo, faça, arrume um jeito e vá. Porque o que a gente absorve desse tipo de viagem muda a nossa vida, nem que seja isso aqui, mas muda muito. E em relação à grana, até, é uma questão que eu acho que é legal falar, eu economizei um dinheiro durante um tempo e eu abdiquei de muita coisa por conta disso. Eu larguei um emprego para fazer viagem. Arrisquei muito porque eu voltei e não sabia muito bem o que fazer além de continuar a faculdade. Mas eu não me arrependo nem um pouco, porque eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E tem como você trabalhar em hostels no Brasil. Não precisa você sair do país para viver essa experiência, que é muito foda. Tem muito hostel bacana no Rio, em São Paulo. É só você entrar no site e dar uma pesquisada que você vai encontrar um lugar que cabe no seu bolso, que vai ser uma experiência muito foda. Eu espero ter ajudado quem estava me perguntando sobre como funciona o Worldpackers, e se você tiver mais alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder, ou pode falar comigo nas redes sociais se ficou faltando alguma informação aqui. E é isso. Espero que vocês tenham curtido.